Mas você que está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela comigo no texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse 22, 17. Amém? Ela diz o seguinte: e o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Abre também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ela diz o seguinte: e no entanto recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo e porque o seu amor não falha nunca. Espírito Santo, te agradeço porque o Senhor flui no nosso meio. E eu te peço por uma revelação da sua palavra aqui. Nós não queremos só entendimento da sua palavra, mas nós queremos uma revelação. Por isso, vem sobre os nossos corações, nós queremos algo que vai nos fazer se mover por isso, para mudar tudo. Deus, fala conosco nessa noite, te agradeço e te dou a glória de tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu não sei qual que é a visão que você tem sobre Apocalipse, né? Quando você lê o livro de Apocalipse, ou se você já leu o livro de Apocalipse, mas normalmente a visão que algumas pessoas têm de Apocalipse não é uma visão muito boa, não é verdade? Às vezes quando você lê Apocalipse você fica até meio preocupado, né? E com o tempo que a gente está vivendo, as pessoas elas falam, os sinais do Apocalipse estão acontecendo, Jesus está voltando, e isso acaba gerando medo na gente. Na verdade, eu lembro quando eu era pequeno e a gente ia querer assustar alguns amigos, a gente contava algumas histórias do Apocalipse, né? Porque eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, né? Nossa diversão era assustar os outros com a Bíblia. E a gente falava, no Apocalipse vai acontecer essas coisas, né? E Jesus está voltando, e se você não tomar cuidado, você vai para o inferno. E a gente ficava tudo com medo do que estava acontecendo. Mas hoje eu acredito que existem duas maneiras de você encarar o livro de Apocalipse, com uma visão de preocupação, uma visão onde você olha para as coisas que a João diz que iriam acontecer e a gente percebe que elas já estão acontecendo. Nós estamos vivendo um tempo onde está próximo a vinda do noivo, mas você também pode ler Apocalipse com uma visão de um relacionamento de amizade acontecendo aqui. E por que eu falo isso para você? Quem escreveu Apocalipse foi João, certo? E a Bíblia fala, João, ele diz no livro que ele mesmo escreveu, ele diz o seguinte, que ele era o discípulo amado. Isso, às vezes, eu não sei até que ponto, né, que isso pode ser considerado certo ou orgulho de João, né? Porque você já falou de você mesmo para alguma pessoa? Falar, eu sou essa pessoa aqui, né? João, ele chegava para os discípulos e falou, eu sou o discípulo amado. Né? O que você pensa desse cara quando você ouve ele falando? Mas eu entendo que a amizade e o relacionamento que João tinha com Jesus era tão profundo que João recebeu no Novo Testamento a maior revelação que alguém poderia ter recebido, que foi sobre a segunda vinda do noivo. E quando eu leio Apocalipse, hoje em dia, eu parei de encarar Apocalipse com uma visão de preocupação, de que nós estamos vivendo o tempo final. Mas eu amo esse texto que nós lemos de Apocalipse 22, né, onde ele diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem vem. Sabe, o maior spoiler que você pode receber na sua vida, se as coisas estão dando errado para você, se você não tem se movido de uma maneira muito boa, se as coisas estão difíceis para você, e se você acha que você não vai conseguir, leia Apocalipse. Porque João ele diz que no final nós vamos se tornar uma noiva pura, perfeita, imaculada e nós vencemos com Jesus. Mas eu amo o texto de Apocalipse 22 que nós lemos, que ele diz o seguinte, o Espírito e a noiva dizem vem. E Paulo ele nos exorta a ter comunhão com o Espírito Santo. E a palavra que Paulo usa para comunhão é koinonia. E não é sobre o aplicativo, não é sobre o programa da 7ª região, né? Hoje, Tiago, a gente fez uma brincadeira, o pastor Tiago, que está aqui comigo hoje,
A gente fez uma brincadeira que ele quebrou o Koinonia hoje, né, que hoje não estava funcionando. A Michelle está lá no fundo também. É isso, Michelle, que aconteceu? A Michelle trabalha na sede. Mas não é sobre o programa Koinonia que a gente está falando, mas essa palavra Koinonia, o significado, você deve saber disso, mas o significado de Koinonia é basicamente comunhão. É a mesma coisa, só que para um sentido de participação e compartilhamento. Então, quando Paulo ele fala que nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, ele diz que nós devemos ter uma comunhão que vai gerar participação com o Espírito Santo e compartilhamento. E o texto de Apocalipse 22 que nós lemos, ele nos mostra isso acontecendo, onde o Espírito e a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, os dois estão trabalhando juntos, preparando o ambiente para que a segunda vinda do noivo aconteça. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é o seguinte: o que é que você tem feito no seu dia a dia e na sua vida, junto com o Espírito Santo, que tem preparado o ambiente para a segunda vinda do noivo? O que é que você tem colocado em prática no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, fora das quatro paredes da igreja, que preparam o ambiente para a segunda vinda do noivo? Sabe, nós gostamos muito de falar sobre o avivamento, e eu amo falar sobre avivamento. Eu estudei grandes avivalistas, grandes avivamentos, e eu amo isso, mas algo que eu percebi que acontece quando o avivamento chega, é que ele não fica preso só dentro das quatro paredes da igreja, mas ele acaba afetando todas as áreas da sociedade ao nosso redor. Quando o avivamento chegar, ele vai afetar então o seu emprego, ele vai afetar a sua escola, ele vai afetar a sua faculdade, ele vai afetar qualquer lugar que você entrar, porque é isso que o avivamento faz, essa comunhão com o Espírito Santo, ela faz com que isso aconteça. Eu venho de uma cidade pequena, chamada Mandaguari, provavelmente você nunca ouviu falar dela, se não fosse pelo meu pai, você nunca teria ouvido falar dela. Não tem nada a ver com o suco Maguari, né? O pessoal fala, Mandaguari, daquele suco, né? E não. Mandaguari, há uns tempos atrás, ela ganhou o prêmio da cidade com o melhor café do Brasil, e é a única coisa que nós temos para contar dela. Mas pelo menos foi o melhor café do Brasil, né? E eu não sei se é ainda hoje isso, mas eu amo aquela cidade, eu amo aquele povo, eu cresci nela, eu passei 20 anos da minha vida lá. Mas eu vim de uma cidade pequena, com um povo simples. Quando eu falo para o pessoal que eu sou paranaense, eles acham que eu cresci apostando corrida com os meus amigos montado em cima de um porco, né? Porque Paraná é um estado mais rural. Eu não sei se você já foi até o Paraná. E Mandaguari é uma cidade bem rural, bem pequena. Uma cidade de 32, 34 mil habitantes, mas que felizmente nós tivemos o prazer de viver uma cultura de avivamento, onde o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito, ela veio sobre nós e ela não ficou presa só dentro das quatro paredes da igreja, mas nós acabamos afetando todas as áreas da sociedade, da nossa cidade. Nós éramos no começo uma igreja com 500 pessoas, 300, 400 pessoas, eu não me lembro, mas eu sei que quando nós saímos de lá, nós éramos 8 mil pessoas nesse avivamento, entre a cidade toda, espalhando o avivamento, e eu amo isso, eu amo o que acontece quando o avivamento vem, e essa comunhão que nós temos com o Espírito, ela vai gerar isso, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que é que você tem feito com o Espírito Santo então, que tem preparado o ambiente para a segunda vinda do noivo? Mais do que nunca, eu acredito, eu não sei você, que nós estamos vivendo o ambiente profético que João disse, onde os sinais viriam, né, aquilo que está escrito em Apocalipse, aquilo que foi profetizado sobre o último tempo aconteceria. Nós estamos vivendo isso. Quantos concordam com isso? Ou quantos falam, não, isso aí tudo é besteira, né? Não vai acontecer, Jesus volta daqui uns 5 mil anos só. Né? Eu acredito muito que nós estamos vivendo já os sinais, e eu acredito que a segunda vinda do noivo, ela está próxima, né? Ela está mais próxima do que nunca, e eu acredito muito que nós precisamos mais do que nunca ter essa comunhão de participação com o Espírito Santo, onde nós vamos preparar um ambiente para a segunda vinda do noivo, para que ele venha. Eu quero convidar você nessa noite, eu quero ser bem rápido com você, eu quero convidar você nessa noite a se abrir para tudo o que o Espírito Santo tem para fazer com você, fora desse espaço, fora da igreja, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, em qualquer lugar que você pisar. E eu queria que, se você pudesse mais uma vez, abre sua Bíblia comigo no texto de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 8, primeiro. Versículo 23 e 27.
Acredito que no estado que nós estamos hoje, não tem melhor mensagem para pregar hoje aqui à noite do que essa que eu vou trazer para vocês. O pastor Hélio já me ouviu falando sobre isso. Tiago viaja direto comigo, né? Ele me ouviu algumas vezes pregando sobre isso também. Mas você que abriu Mateus 8, 23 ao 27, diz o seguinte: ao entrar Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram, e de repente levantou-se do mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. E os seus discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois nós vamos morrer. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Abre comigo também em Mateus 14. Eu estou dando trabalho, para o pessoal da comunicação, né? Mas aí que é bom, né? Que senão eles não têm muita coisa para fazer, né? Brincadeira, esse é o trabalho que vocês têm, né? Na verdade, é o povo que mais corre na igreja, acho que é o pessoal da comunicação. Mateus 14, 22 em diante diz o seguinte: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular, e ao cair da tarde estava ali sozinho, e entretanto o barco já estava no meio do mar e era atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. E Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar, e clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Eu não sei se você já prestou atenção nessas duas histórias que a gente leu, mas eu acredito e eu consigo provar isso hoje com essas duas histórias, que Deus ele tem senso de humor. Né? Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você percebeu isso, que Deus ele tem senso de humor. Mas as duas histórias que nós lemos, elas são muito parecidas, não é verdade? Uma história, está lá Jesus no barco com os discípulos, veio uma tempestade, está todo mundo achando que ia morrer. Eles acordam Jesus, e aí Jesus vai lá, aquela cena bonita do filme que a gente conhece, Jesus abre os braços, falando: vento, mar, se acalme. Eu acredito muito, que o filme ele não ilustra muito bem como é que foi esse momento, porque eu não sei quantos de vocês aqui já passaram pela experiência de estar muito cansado algum dia, você deita para tirar um cochilo ou para dormir, e alguém vem correndo, gritando e te acorda. Quem já passou por isso alguma vez? Como é que você se sente quando você passa por uma situação dessa? Quem que acorda feliz? Ninguém, né? No Paraná a gente tem uma gíria que a gente diz que quando a pessoa está muito brava, ela está muito estressada, ela está ficando pistola. Né? No Rio de Janeiro eu descobri que vocês falam bolado. E eu acredito muito que aquele momento Jesus ele acordou bolado. Ele ficou pistola, porque Jesus estava cansado. Jesus ele estava vindo de um rally que ele estava fazendo, e aí ele tem poucos minutos ali, poucas horas para poder descansar, e Jesus está lá em paz, dormindo, aquele sono bom que a gente tem quando está cansado e deita, e aí do nada vem uma galera correndo no lugar onde ele está, falou: Jesus, nós vamos morrer. Né? Eu acredito que Jesus acordou muito bravo, muito estressado aquele dia, falou: até agora vocês não aprenderam nada, não tem fé, não sabem fazer as coisas. Jesus vai lá, bate o braço e falou: vento, parou, mar acabou, né? Vamos ficar todo mundo em paz. Né? E os discípulos falaram: quem que é esse cara? Né? Mas estava todo mundo com medo de Jesus aquele dia. E o que eu acho engraçado dessa história é que alguns capítulos depois, a mesma situação vai acontecer. Só que a única diferença, se você quiser deixar a sua Bíblia em Mateus 14 aberta, a única diferença de uma situação para outra está no versículo 22. Lê comigo aí, que diz o seguinte: que logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco sem ele. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu lendo esse texto, eu pensei que Jesus estava querendo dar o troco nesses caras. Né? Porque a Bíblia fala que Jesus ele nunca fez nada, ele nunca falou nada, ele nunca foi a lugar nenhum que ele não tivesse ouvindo de Deus primeiro para fazer aquilo.
Tudo que Jesus falava, ele conhecia o coração do Pai, ele sabia a vontade do Pai, ele sabia o tempo certo de agir e o tempo certo de fazer as coisas. Quando Jesus manda que os discípulos entrem no barco sem ele, ele já sabia o que é que eles iam passar. Ele já sabia o que ia acontecer com eles. E eu não sei você, mas se eu faço uma situação, se eu passo por uma situação dessa e eu sei o que vai acontecer, e eu ordeno os discípulos a entrarem no barco sem mim, é porque eu estou querendo dar o troco neles. É falar, vocês me acordaram aquele dia, agora vamos ver como é que vocês vão sair. Né? Mas eu entendo que Jesus ele é bom, ele é o perfeito amor, ele não faz essas coisas, é a gente que é ruim demais, né? Que pensa nessas coisas. Mas eu acredito muito que Jesus ele está ensinando um princípio para nós aqui, não só para os discípulos, mas ele está ensinando um princípio para nós, que provavelmente já aconteceu com você, ou vai acontecer com você de novo, que é o seguinte: nos momentos onde você passa na sua vida, os piores momentos muitas vezes, mas existem alguns momentos que nós não sentimos a presença de Jesus tão próxima assim, não é verdade? O mesmo ambiente que a gente sente aqui dentro, muitas vezes é diferente do ambiente que nós sentimos na faculdade, no trabalho, andando de ônibus, não é? Quantos aqui já foram extremamente tocados pela presença de Deus durante um momento de adoração? Quantos aqui já tiveram o mesmo momento dentro de um ônibus lotado voltando do trabalho, onde todo mundo usa desodorante? Não é? Falar, glória a Deus, vamos adorar o Senhor aqui dentro. Não é verdade? É difícil. Muitas vezes o mesmo ambiente que a gente experimenta aqui dentro, ou o mesmo ambiente que você tem no seu lugar secreto com Deus, normalmente não vai ser o mesmo ambiente que você experimenta no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou andando na rua, em qualquer outro lugar, não é verdade? E isso não quer dizer que Jesus, que a presença de Deus, ela te abandonou. Isso quer dizer que Jesus vai querer ver o que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu, ou aquilo que você viu ele fazendo. Por exemplo, quantos de vocês já ouviram o pastor Guto, ou o pastor Evander pregar sobre perdão aqui? Eu acredito muito que o pastor Evander e o pastor Guto pregam sobre perdão aqui também, não é verdade? Mas quantos de vocês, ao sair de um culto onde eles falaram sobre perdão, parece que é coisa do inimigo, essas coisas, mas o mais rápido possível surge uma oportunidade que você tem que perdoar alguém. Não é? Parece, às vezes é coisa até engraçada, você sai do culto abençoado, que o pastor falou sobre perdão, eu falo, é isso aí, nós temos que amar todo mundo, nós temos que perdoar todo mundo, daí você volta para sua casa, está um quebra-pau muito louco, né? Está voando garrafa de café para um lado, alguém está com um gato na sua cara, né? Está uma briga muito doida acontecendo dentro de casa, e aí você precisa colocar à prova aquilo que você aprendeu, eu falo, é verdade, nós temos que amar todo mundo, nós temos que perdoar todo mundo, ou no seu trabalho, você vem de um domingo abençoado, de um final de semana abençoado, você vai para o seu trabalho, tem aquilo que Paulo fala, né? O espinho de Satanás, espinho na carne. Né? Daí você está lá no seu trabalho e tem aquele espinho na carne, não vamos citar nomes, né? Mas tem aquele espinho na carne que fica lá te apurrinhando, fica te enchendo, não é verdade? A gente lá na sede, a Michele está aqui, né? Tem horas que eu não sei, o Tiago ele quebra muita coisa lá na sede. Né, Tiago? Eu não sei até que ponto, depois se você quiser pergunta para a Michele, quem que é o espinho na carne lá na sede, né? Orem por eles lá na sede, meus irmãos, eles têm que lidar com um monte de coisa, com um monte de problema, mas brincadeira, o Tiago é uma benção, a Michele e a equipe da sede são todos uma benção. Mas dificilmente você está experimentando nessas horas o mesmo ambiente que você está sentindo em um culto, aqui ou num momento de adoração, não é verdade? E isso é porque Jesus está lá em cima, está no céu, e Ele está olhando para você e falando o seguinte, e aí cara, vamos ver o que é que você vai fazer com o que você aprendeu. Vamos ver o que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu e o porquê disso acontecer. Porque Jesus, assim como Ele estava fazendo com os discípulos, Ele está treinando a gente para ser filho. A Bíblia fala em João 1,12 que a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, certo? Mas a realidade é que nós não sabemos viver como filhos de Deus. Porque quando você vê o único padrão que a Bíblia mostra para nós sobre filho de Deus, o primeiro de todos, é Jesus que ela nos mostra, não é? E olha o estilo de vida que Jesus tinha. Jesus ele tinha intimidade com Deus. Jesus ele tinha tempo onde ele estava com os discípulos, ele fazia discípulos, Jesus ele curava os enfermos, ele pregava o evangelho do reino, libertava os cativos e amava as pessoas ao redor dele. Esse é o dia a dia de Jesus. Mas agora, olhando para o seu dia a dia, você encontra essas coisas presentes em tudo aquilo que você tem feito no seu dia a dia? Você tem desenvolvido
a sua intimidade com Deus, você tem feito discípulos, você tem curado os enfermos, libertado os cativos e amado pessoas. Então Jesus está nos treinando para que nós venhamos aprender a viver como filhos. Efésios 1:3 fala que por causa de Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele liberou todas as bênçãos celestiais para nós. Tudo aquilo que está no céu é direito nosso, tudo aquilo que é bênção que está no céu é direito nosso. Jesus ele nos ensina a orar o seguinte, que seja feito na terra como é no céu. Certo? A oração do Pai Nosso, que venha o reino e que seja feito na terra como é no céu. E você já parou para pensar o quanto de poder isso carrega? Porque no céu, por exemplo, não existe ninguém doente, no céu não existe crise emocional, no céu não existe crise financeira, no céu não existe problema nenhum. E Jesus ele nos ensina a orar que seja feito na terra como é no céu. Agora nós precisamos aprender a desenvolver esse estilo de vida, nós precisamos aprender a viver assim. E eu acredito que Jesus, às vezes, ele olha para o Rio de Janeiro, ele falou, está muito fácil viver no Rio de Janeiro, vamos mandar uma crise para eles, para eles aprenderem a ser filho, vamos mandar um probleminha para o Brasil. O Brasil é treinamento level hard, para a gente aprender a ser filho de Deus, aqui é o intensivo, ou supletivo, não sei, pode ser qualquer um dos dois, mas a realidade é que Jesus está nos ensinando a ser filhos, a viver como filhos, e a mesma situação está acontecendo com os discípulos. Jesus ele não está dando troco naqueles homens, mas ele está ensinando o princípio que vai acontecer com você. Ele queria ver o que é que os discípulos iam fazer quando eles não sentissem Jesus tão próximo assim, quando eles não estivessem com Jesus tão perto deles assim. E continuando o texto, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus ele foi ao monte orar, ele despediu a multidão, isso aconteceu logo depois da primeira multiplicação de pães e peixe. E eu acredito muito que o que está acontecendo aqui, quando Jesus ele vai para o tempo de intimidade com Deus dele, ele não está só desenvolvendo a intimidade, mas ele está fazendo aquilo que Romanos fala que ele faz por nós. Ele intercede por nós à direita do Pai, à destra do Pai. Não é? E eu acredito que nesse momento Jesus ele estava orando pelos discípulos também, dizendo mais ou menos o seguinte, Pai, não deixa eles esquecerem do que eles me viram fazendo. Eu não sei quanto tempo levou do capítulo 8 ao capítulo 14, mas eu acredito que Jesus ele estava orando justamente isso, falou, Pai, não deixa eles esquecerem daquele dia que eles me viram acalmar a tempestade, daquele dia que eles me viram acalmar os ventos, porque a mesma situação vai acontecer com eles e eu não vou estar tão próximo. Quem aqui está passando por crise ou por problema? Levanta a mão. Jesus ele está olhando para você e falando, o que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu? O que é que você vai fazer com aquilo que você me viu fazendo? Faz sentido para você? Eu acredito que a gente tem que parar de encarar as crises como só problema, só dificuldade, só o tempo do apocalipse, Mas eu acredito que nós temos que encarar essas coisas como oportunidades de manifestar o reino dos céus e de aprender a ser filhos. Em qualquer dos problemas que você tiver, em qualquer problema que você estiver passando, eu acredito que Deus está te dando uma oportunidade, Jesus está te dando uma oportunidade de aprender a ser filho, de viver como filho. E continuando o texto, a história não acaba só por aí, fala que os discípulos eles estavam já no meio do mar, eles estavam no barco, e o barco era atingido pelas ondas porque o vento era contrário. Sabe, eu estudei, na faculdade eu estudei grego e hebraico e não serviu de nada. A única coisa boa que me ajudou, isso eu não sei os pastores aqui, mas para mim não ajudou muita coisa não. O que me ajudou é que eu tenho um dicionário bom em casa, e é até por causa do meu pai, nem fui eu que arrumei. E eu me lembro um dia que eu estava orando de madrugada, e Deus ele começou a falar comigo algumas coisas, e ele fez algo que, ele me pediu para fazer algo que eu achei que nunca ia acontecer comigo na minha vida, onde Deus ele chegou para mim e falou, Pedro, pega o seu dicionário que eu vou te ensinar um negócio. Eu falei, quê? Como assim Deus falando essas coisas para mim? E aí o texto de Atos 1:8 que nós lemos no começo, Deus ele falou comigo, ele me fez ver palavra por palavra, e naquele texto eu descobri que quando Jesus ele diz recebereis poder, a palavra no original recebereis quer dizer carregar algo sobre si com o intuito de usar. Então quando Jesus ele está dizendo que o Espírito Santo viria para nós com poder, ele está dizendo que nós receberíamos algo, nós receberíamos poder, mas é para usar. O propósito do Espírito Santo é cumprir com a grande comissão, porque Jesus disse que o poder viria para que nós fôssemos testemunhas, certo? E agora esse texto, e é algo até meio óbvio, Deus falou a mesma coisa comigo nesse texto para pegar o meu dicionário. E eu fui vendo palavra por palavra, e eu descobri que essa palavra contrária, ela significa como um inimigo que se opõe contra, algo que se opõe contra. Então, na realidade, para mim,
O problema dos discípulos aquele dia não eram as ondas. Eu já ouvi algumas pessoas pregando sobre, o problema dos discípulos foram as ondas, tinham ondas de não sei quantos metros, né? Mas na verdade eu não acredito muito nisso, e tudo bem você discordar de mim. Eu até prefiro, né, que cada um às vezes tenha uma opinião sobre alguma coisa, eu só não quero discutir com você. Eu estudei teologia, mas eu não gosto de falar sobre teologia. Mas eu não acredito que o problema dos discípulos eram as ondas, ou algumas pessoas falam sobre a tempestade. Eu acredito muito que o problema dos discípulos daquele dia foi o vento. Porque mais para frente, alguns capítulos depois, a Bíblia fala que o que fez Pedro parar de andar sobre as águas foi que ele reparou na força do vento. E se você pega para ver no sentido original, você vai descobrir então que o vento estava se opondo a eles como um inimigo. Quem que já passou por oposição alguma vez aqui? Levanta a mão. Às vezes você vai contar um sonho para alguém, e daí a pessoa olha para você e fala, não vai dar certo. Você não vai conseguir, não vai funcionar. Às vezes você fala, vou entrar de dieta, né? vou começar academia. E daí fala, deu 2 semanas. Né? Não é verdade? Quem que já passou por um momento triste desse? Não é legal, né? Quando a gente vai contar algum sonho, alguma vontade para alguma pessoa, alguém que a gente gosta, e aquela pessoa vai contra aquilo que a gente está falando. Em Mandaguari a gente tinha que lidar com uma cultura, por ser cidade pequena, os nossos jovens e juvenis, eles achavam que eles nunca iam conseguir fazer muita coisa na vida, e isso às vezes refletia em faculdades, alguns deles não tinham vontade de fazer faculdade e tudo mais, e quando eles até tinham, às vezes eles iam contar o sonho para o pai, e o pai chegava para eles e falou, meu filho, para com isso aí não dá dinheiro não, esquece disso, falou, vai ser pastor, para com isso, cara, você está maluco? Né? Eu não sei se você já passou por uma situação dessa, mas é ruim quando a gente tem um sonho, ou a gente tem uma vontade, e a gente vai contar para alguma pessoa, e aquela pessoa se opõe contra a gente, não é verdade? Pior ainda é quando você tem um inimigo que o tempo todo está indo contra você em tudo que você faz. Não é? Você vai começar um negócio na cidade e a pessoa está contra você e ela começa a falar mal de você para as pessoas. Fala, aquele cara lá começou um negócio, mas não vai no negócio dele não vai na onda dele não. Né? Eu não sei aqui em Petrópolis, pastor, né? Porque Mandaguari é uma cidade pequena, às vezes eu tenho uma visão mais limitada para algumas coisas. Vocês dizem, o pessoal, eu já ouvi falar que Petrópolis é uma cidade pequena, e eu não acredito nisso, né? Que vocês têm 300 mil pessoas aqui, é isso? Para mim isso aqui já é uma metrópole, né? Já é sei lá, Nova York não chega aos pés. Mas é ruim quando você tem um inimigo que se opõe contra você, né? É ruim quando você tem alguma coisa que vai contra você, que se opõe contra um sonho que você tem. E basicamente o problema dos discípulos naquele dia era o vento se opondo contra eles como um inimigo, e isso é algo que você precisa aprender também. A partir do momento em que você passar por aquela porta e que você voltar para sua casa, Satanás ele vai se levantar contra você para se opor contra as coisas que você aprendeu. E para se opor contra as coisas que você tem ouvido, as coisas que Jesus te mostra. Às vezes, quando, por exemplo, você vê, né, que nós temos que amar todo mundo, que nós temos que perdoar as pessoas, Satanás ele vai vir na sua mente, ele vai falar, isso tudo é mentira, cara. Como é que você vai perdoar essa pessoa? Como é que você vai amar essa pessoa? O que ela fez para você? Como é que você vai perdoar o seu pai depois do seu pai ter te abandonado? Como é que você vai perdoar aquela pessoa por ter feito isso com você? Como é que você vai amar? Ou o mais comum que eu tenho encontrado hoje em dia são pessoas que não acreditam em curas. Né? E falam, Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras e obras muito maiores. Jesus ele curou os enfermos e ele curou todas as enfermidades que ele se encontrou com elas. Né? Então eu acredito que a vontade de Deus ela é expressa na vida de Jesus. Eu acredito então que Deus ele quer curar e Ele quer curar todas as enfermidades, né? Algumas vezes nós não vemos isso acontecendo porque nós precisamos trabalhar conosco algumas coisas, mas e as pessoas ouvem muito sobre cura e sobre pregações sobre cura e tentam dar passos práticos, mas às vezes no momento que você vai praticar isso, Satanás ele vem na sua cabeça e fala, cara, desiste disso, isso não é para você não. Não vai funcionar, não vai dar certo com você. Ou às vezes você sonha em ver a sua família toda se rendendo a Jesus. E Satanás ele vem para você e fala, não vai dar certo. Não vai funcionar. Você não vai conseguir. Os seus amigos, esquece. A sua faculdade, esquece. Sua escola, esquece disso. E a realidade é que Satanás ele não precisa te atacar se ele te faz pensar que os seus problemas ou as situações que você tem passado são maiores do que aquilo que Jesus nos ensinou. Ou aquilo que Jesus nos fala.
Satanás ele não precisa se levantar contra você, o inferno não precisa se levantar contra você, se ele já te venceu na sua mente. Porque ele não precisa fazer mais nada. Falou, se ele tem medo de arriscar, se ela tem medo de arriscar, se ela tem medo daquilo que Jesus fala, então a gente pode ficar tranquilo, que eles não vão se manifestar como filhos de Deus. A Bíblia fala que a criação ela aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, não é? E Satanás ele vai contra isso, ele não quer que isso aconteça. E é por causa disso que ele vai se opor como um inimigo contra você. E muitas vezes isso acontece no seu pensamento, fazendo você pensar que talvez os seus vícios são mais fortes, ou que você nunca vai conseguir se livrar de um pecado específico, ou que você nunca vai conseguir fazer aquilo que você leu, que grandes homens e mulheres fizeram ao longo da história, que às vezes os pastores contam. Satanás ele te faz pensar desse jeito, para que você não se mova por aquilo. E para mim, o problema dos discípulos daquele dia foi o inimigo que se opôs contra eles. E é aí que começa o problema a acontecer, porque a Bíblia fala que no meio da noite, eles já estavam todo mundo com medo, achando que iam morrer, e Jesus ele precisa vir. E andando sobre as águas, e esse momento é incrível, é a primeira vez que isso está acontecendo. Jesus ele vem andando sobre as águas, e eles têm medo daquilo, eles não estão prontos para aquilo, tanto que eles acham que era um fantasma que estava acontecendo, que estava vindo. E eu nem sei o porquê disso, porque eles eram judeus, e judeus não acreditam em fantasma. Mas eles estavam tão desesperados, eles estavam com tanto medo, que eles achavam que era um fantasma. Eu imagino essa cena, os 12 discípulos se abraçando, Judas falando, eu roubei mesmo, me perdoe. Eu acredito que foi um momento bonito de se ver, e aí Jesus precisa falar, não, sou eu, não se assuste. E aí estão todo mundo abraçadinho, e deles falam, Pedro, não era você o mais corajoso? Vai lá então. Eles empurram Pedro para fora da roda, e Pedro vai lá falar com Jesus. Mas eu estou acabando já, tá? Eu quero orar, abençoando sua vida, orar pelos enfermos também. Mas algo que eu aprendi com isso é o seguinte, que muitas vezes Deus ele tem promessas específicas para cada um de nós, e às vezes quando nós recebemos essas promessas, não significa que é o tempo da promessa, mas significa que Deus está nos revelando sobre algo que está vindo, para que você se prepare para aquilo. Faz sentido para você isso? Mas a realidade é que se nós não se prepararmos para o mover de Deus, os melhores momentos da nossa vida vão se transformar nos mais aterrorizantes, como aconteceu com os discípulos. Eu não sei você, mas eu tenho uma mania às vezes que eu vejo algumas histórias da Bíblia e eu tento imaginar elas de uma maneira como poderia ter sido se acontecesse diferente. E eu fico pensando nesse dia dos discípulos, e eu fico imaginando se aquele dia eles estivessem prontos para aquele momento. Eu tenho um pensamento que Jesus ele chegaria e falou, nunca mais vamos precisar de barco, vamos todo mundo andar em cima da água. Judas ia andar mancando, mas ele ia também. Falou, nunca mais vamos andar de barco, agora a gente só anda em cima da água, a galera vai... Eu não sei se poderia ter sido assim, mas eu tenho um pensamento do que teria acontecido se eles estivessem preparados, se eles estivessem prontos para aquele momento, porque a realidade é que Jesus tinha mostrado para eles o que eles deveriam ter feito, mas eles não estavam prontos, eles não estavam preparados para aquilo, eles tiveram medo. Há uns 3, 4 anos atrás, uma vez eu tive um sonho, que eu estava num lugar e eu orava com uma menina que ela tinha um problema na perna e ela não andava, ela não conseguia fazer nada, e no sonho ela me dizia o seguinte, falou, o maior sonho que eu tenho é dançar para Jesus e eu não posso. E aí eu escutava no sonho Deus falando, falou, por causa do coração dela, ora com ela e ela vai ficar curada, e a gente orava no sonho e ela ficava curada. Isso aconteceu uns 3, 4 anos atrás. E depois disso, uma vez eu estava na nossa igreja orando, a gente tinha algo chamado Torre de Vigia. Eu sei que vocês fazem aqui também, né, pastor? Onde a igreja fica aberta para oração. E a nossa igreja ela ficava 24 horas aberta para oração, e eu era responsável por alguns horários. E um dia eu estava lendo um texto de Jesus sobre a grande comissão, e a Bíblia fala que Jesus ele ordena os discípulos que vão e orem pelos enfermos. E eu parei para pensar nisso, eu falei, cara, isso aqui não é uma sugestão de Jesus. Não é algo que Jesus falou, se você quer ter uma vida mais legal, se você quer ter uma vida melhor, você vai e faz. Ele disse o seguinte, falou, vocês são meus discípulos, vocês querem andar comigo, então vocês vão orar pelos enfermos, é uma ordenança de Jesus. Sabe o que eu fiz quando eu entendi isso? Eu brinco com as pessoas até hoje, elas dão risada, eu não sei porquê, mas eu invadi um hospital depois desse dia. Eu fui lá, conversei, lógico que invadi, não entrei lá dentro, me disfarcei, não tem como.
Eu fui lá, conversei com as enfermeiras, por cidade pequena, a gente conseguiu um projeto lá dentro e eles liberaram para ir orar nos horários de visita pelos enfermos. E eu fui lá dentro. Eu falei, Jesus disse, então vamos tentar, né? Vamos arriscar. E durante 4 meses eu não vi nada acontecendo dentro do hospital. Eu brinco quando eu vou ensinar sobre curas para as pessoas, eu brinco com elas que eu muitas vezes orei por pessoas com dores e as dores aumentaram. E eu ficava indignado com isso. Eu falei, o que está acontecendo? Será que eu fiz uma oração contrária? Alguma coisa errada? Não sei. Mas durante 4 meses eu não vi nada acontecendo, mas eu não desisti, eu sabia o que Jesus tinha falado, eu sabia a ordenança de Jesus. Uma vez eu estava num bar, estava numa cidade, Deus falou comigo, pediu para eu ir plantar uma igreja numa cidade a uns 60 quilômetros de Mandaguari, e aí eu fiquei um tempo andando nessa cidade e tentando fazer contato com as pessoas, e não dava certo, não funcionava. E um dia eu estava andando, indo embora já, passando em frente de um bar, eu vi um cara com uma tala na perna. E aí fui lá, fui conversar com ele e tudo, ele me disse que tinha sofrido um acidente, ia precisar fazer uma cirurgia para colocar o osso no lugar e tudo. Eu não entendo muito de cirurgia, eu sei que aqui tem bastante gente que faz medicina, né? Tem a Ângela, às vezes, ela nos dá uns toques de como são as coisas na medicina, né? Mas ele tinha que fazer uma cirurgia, porque estava com o osso quebrado e tudo mais, e eu falei, cara, seguinte, eu conheço um Jesus tão bom, mas tão bom, que ele cura. Eu ainda não vi acontecendo, mas eu vou ver. E Deus falou, você me dá uma oportunidade, eu queria orar por você. Deus falou, a ajuda de Deus sempre é bom. Né? Eu falei, tá bom, é tudo que eu preciso. E a gente orou ali, eu fiz uma oração bem rápida e bem simples, igual essa que eu fiz com vocês aqui no começo. E eu cumprimentei ele, fui embora, e 1 semana depois eu estou de volta naquela cidade, tentando fazer contato de novo, tentando começar alguma coisa lá. E tinha alguns meninos que me acompanhavam da célula. E eu olhei para eles e falei, cara, vamos lá naquele bar que pelo menos a gente sabe que os caras estão lá, né? Que eles não vão fugir. Que às vezes, para você ter uma ideia, a gente pegava contato, número das pessoas e a gente ligava e caía na funerária. Né? Então a gente virou amigo do pessoal da funerária lá também. Né? Só não quiseram participar da cela também, não aceitaram. Mas, e eu falei, vamos lá nesse bar que eles estão lá, pelo menos. Né? A gente sabe que eles estão naquele lugar. E fomos lá e no dia só tinha o dono do bar. E fui falar com ele, falou, cara, eu sou o Pedro, vim aqui, orei com seu amigo semana passada, ele viu a gente orando. Daí nisso chegou o cara que a gente tinha orado sem a tala na perna. E daí ele já veio correndo, chorando, falar comigo. Daí falou, cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você orou comigo aquela quinta tarde, sexta de manhã eu fui tirar o meu raio-x para fazer minha cirurgia, o médico olhou e falou, eu não sei o que aconteceu, mas seu osso está no lugar e está como se nunca tivesse quebrado. Né? E a partir desse momento as curas começaram a acontecer. Eu comecei a descobrir histórias dentro do hospital que eu estava indo, e o pronto-socorro que a gente ia também, que eles abriram. Eu não sei como, mas eles abriram para a gente entrar também. E eu comecei a ouvir histórias do que Deus estava fazendo nos dias que eu ia lá, curando pessoas, eu só não estava sabendo ainda. Né? E aí a gente começou uma cela dentro de um bar. Né? O pai conta essa história para todo lugar que a gente vai. Mas na cidade eu era conhecido como pastor do bar, né? Porque era uma cidade menor que Mandaguari, então todo mundo sabia das histórias. Mas a partir disso a gente entrou em escolas, entramos em faculdades, entramos na casa, na verdade uma faculdade só que tinha naquela cidade. Mas entramos nas casas do povo. Uma vez veio um outro dono de bar falar comigo lá, falou, você pode fazer isso no meu bar também? Eu falei, posso, vamos embora. E as curas começaram a acontecer ali dentro. E final do ano passado, depois disso elas nunca mais pararam, mas final do ano passado eu estava pregando numa conferência de jovens em Curitiba, e no final eu estava ali orando com os doentes, e no final veio uma menina falar comigo, ela falou, Pedro, eu tentei me matar há uns tempos atrás, antes de aceitar Jesus, eu tentei me matar, eu tentei me suicidar, e deu errado, graças a Deus. E ela falou, só que eu não lembro direito como foi, acredito que ela tentou tomar muito remédio. Ela falou, mas por causa disso, hoje eu tenho um problema no meu sangue, e esse problema no meu sangue gerou um problema na minha perna, e hoje eu sinto muita dor na perna o tempo todo, eu não consigo andar à direita, eu não consigo ficar em pé, porque minha perna dói, eu não consigo me mover, me locomover, eu sempre preciso ter alguém comigo. E sabe o que ela me disse? Ela falou o seguinte, o maior sonho que eu tenho é poder dançar para Jesus. E na hora eu nem lembrei do sonho que eu tinha tido, para falar a verdade. Eu olhei para ela, ela disse, os médicos falaram que vai chegar um momento em que eu vou precisar amputar a minha perna. E eu fiquei indignado com aquilo, porque Jesus ele pagou o preço para que a gente fosse um reflexo do céu.
para que fosse um reflexo do que está acontecendo lá em cima o tempo todo, não é? No céu, a característica principal do céu é a adoração e contemplação a Deus. Mas Jesus ele pagou o preço para que a gente fosse reflexo disso aqui na terra também. Então, para que a gente pudesse adorar a Deus e contemplar Deus aqui, como está acontecendo lá. E eu acredito muito que quando a gente consegue isso, Deus ele olha para nós, ele fala, ó, mesmo o ambiente que está aqui em cima, está lá embaixo, então eu vou descer e eu vou estabelecer meu trono lá embaixo, porque tem um altar de adoração lá, e eu posso ir para lá. E quando Deus vem, o céu todo segue ele, né? E eu fiquei indignado com aquilo, porque por causa de um erro, aquela menina ela não podia ser reflexo do que Jesus tinha garantido para ela numa cruz. Eu falei, está errado? Não é possível que o erro dela seja maior do que o sacrifício de Jesus. E eu falei para ela, nós vamos acabar com isso hoje então. Né? A gente orou, eu fiz uma oração bem rápida e bem simples também, que tinha mais gente na fila para a gente orar. E eu fui perguntar, eu tenho uma mania que eu pergunto sempre, de 0 a 10, como é que está a sua dor na perna? Como é que está a sua dor? Diminuiu, tudo? E daí eu fui perguntar, de 0 a 10, como é que está a sua dor agora? E daí ela começou a chorar, e daí falou, eu senti como se alguém colocasse a mão na minha perna, e eu não sinto mais dor nenhuma. Daí ela saiu correndo e começou a dançar, né? Algo que ela não conseguia fazer há muito tempo. E tinha alguns jovens lá perto no espaço que a gente estava, e eles viram isso, e eles foram tocados pelo amor daquela menina, e eles se renderam a Jesus ali mesmo, né? E sabe, olhando essa história, e o texto que a gente estava lendo, eu entendi o seguinte, que Deus, há uns 4 anos atrás, Ele me deu a oportunidade de se preparar para um dos melhores momentos da minha vida, que eu ia ver. E quando isso aconteceu, Ele me mostrou o que estava vindo, o mover que estava vindo. Né? Eu acredito muito que tem muito mais coisa aqui para frente. Deus ele já me mostrou mais algumas coisas. Mas Ele me mostrou, me deu a oportunidade de ver o que estava vindo. E me deu o tempo para que eu me preparasse para isso, para que eu não tivesse medo. Para que quando o melhor momento chegasse, eu não tivesse medo. Se eu tivesse medo aquele dia, eu teria olhado para ela e falado, seguinte, eu vou orar por você então, na minha casa. Né? E aí eu creio que você vai ser curada. Né? E se não for também é falta de fé sua. Né? Né? Mas Deus me deu tempo para se preparar. E a realidade é que Deus ele tem promessas incríveis para todos nós, e o avivamento ele está vindo. Eu acredito no maior avivamento vindo para essa geração, algo que muita gente me fala o seguinte, Pedro, o que vocês estão vendo nessa geração é muito bom, mas não chega nem perto do que nós vimos na geração passada, do que nós vimos no passado. E sabe, eu não quero ofender ninguém, mas se você pensa assim, eu tenho que te dizer que isso nem bíblico é. E por que disso? Você pega para ver o Antigo Testamento e você vê os profetas, todos eles viveram coisas incríveis, mas todos eles profetizaram sobre algo muito maior que estava vindo, que era Jesus. Não é verdade? Moisés ele diz, vai vir outro no meu lugar, e vocês vão ouvir ele. Ele está falando de Jesus. E quando Jesus vem, ele faz coisas incríveis, ele vive realmente tudo aquilo que profetizaram, mas ele diz o seguinte, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras e obras muito maiores. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a próxima geração vai ir mais longe, e a próxima tem que ir mais longe, e por assim em diante. Então, o avivamento ele não para em uma geração, mas a tendência é que ele aumente de geração em geração, e que a próxima geração venha viver muito mais. Isso sim é o modelo bíblico. Não é? Concorda comigo? Estou falando besteira? Mas Jesus ele está esperando para ver quando é que você vai começar a se mover por aquilo que você sabe. Quando é que você vai começar a arriscar dentro daquilo que Ele te falou? Quando é que você vai começar a dar passos para que o grande mover, os grandes momentos da sua vida cheguem? Se a hora do mover de Deus chegar sobre você e você não estiver preparado, você vai ter medo? Você não vai querer entrar dentro dessa. Às vezes eu entendo que Deus ele vai dar direções específicas para vocês aqui, para o pastor Evander, né? Ele vai dar visões incríveis para o pastor Evander de como se mover aqui na cidade. E eu acredito que isso vem com esse avivamento também. Mas se você não se preparar para o mover de Deus, quando a hora chegar, quando a hora de se mover chegar, você vai ter medo disso. E aí é onde a gente começa a falar, não, o pastor está ficando maluco. Né? Fala, o pastor rapou a cabeça agora. Né? Mas se você não se preparar, você vai ter medo quando a hora do movimento chegar, você vai ter medo disso. E aí é onde a gente acaba perdendo de experimentar os grandes momentos do nosso relacionamento com Deus. Sabe, eu tenho visto coisas incríveis acontecendo, eu tenho visto curas incríveis acontecendo. Semana passada, nós tivemos uma explosão de curas, praticamente. Né? O Tiago estava comigo, acredito que em 4, 3 dias nós vimos mais de 60 curas e mais de 70 palavras de conhecimento. E algumas foram bem engraçadas. A gente foi orar para uma mulher surda naquele dia.
E Deus ele é tão simples que Ele faz as coisas de um jeito que é simples demais. A Bíblia fala para a gente ser simples como uma pomba, né? Eu não sei você, mas eu não conheço um bicho mais simples que uma pomba. Né? Mas a Bíblia também fala para a gente ser ousado e astuto como uma serpente. Né? E a gente foi orar com aquela mulher, e eu estava esperando, sei lá, alguma coisa diferente acontecer, a mulher começar a sentir fogo na orelha, né? Não que estão falando mal dela, mas o Espírito movendo. Daí eu coloquei o dedo na orelha dela e falei, ouvido em nome de Jesus, abre. Né? Daí ela falou, eu estou escutando. Daí eu falei, Deus, espera aí, nem deu tempo da gente orar direito. Né? E eu tenho visto coisas assim, simples, acontecendo, mais incríveis. Eu vejo paralíticos andarem, eu tenho visto cegos voltando a enxergar, tenho visto órgãos que já não existem mais voltando a aparecer, ossos que não existem mais voltando a aparecer, ossos voltando para o lugar. Mas eu entendo que isso tudo acontece hoje com a gente, porque eu até acredito que nós não estamos vivendo ainda o melhor momento, o momento do maior mover de Deus sobre nós, mas eu acredito que nós estamos se preparando para que quando a hora chegar, nós não venhamos ter medo disso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas que é que Deus tem para a Catedral Metodista de Petrópolis, para a Metodista Central daqui, que o grande movimento, o grande mover, a grande hora de vocês, que você não tem se preparado para isso ainda? Qual visão Deus tem entregado para o pastor, para os pastores de vocês, que você não tem se preparado para isso? Porque se a hora chegar e você não estiver pronto, se a hora do avivamento chegar e você não estiver pronto, você vai ter medo e você vai querer ficar no barco, não é? Eu quero encerrar agora sobre esse último momento que eles tiveram com Jesus, onde Pedro ele anda em cima das águas. Eu fico imaginando Pedro contando essa história depois e os outros 11 discípulos contando, até um ponto, porque depois foram 10 que podia contar, né? Mas eu fico imaginando os discípulos contando essa história, dizendo o seguinte: um dia a gente estava achando que ia morrer, e a gente viu Jesus andar em cima das águas, e foi incrível. Pedro ele podia dizer o seguinte, falou, um dia eu vi Jesus andando em cima das águas, e eu andei também. Qual história você acha que impactava mais? Quem só viu, ou quem viu e fez também, que viveu a mesma coisa? Agora, o que é incrível é que Pedro ele foi pescador a vida toda. Ele cresceu praticamente no mar, ele esteve no mar a vida toda, ele pescou a vida toda. E eu acredito que você não precisa nem ser pescador para entender isso. Eu cresci no Paraná e a gente ia para a praia uma vez a cada 3, 4, 5 anos. Mas eu tenho essa ideia, você pode até discordar de mim, mas que se você está no barco, no meio do mar, e vem uma tempestade no dia que você está, a primeira coisa que você não faz, a não ser que o barco esteja afundando, é pular fora do barco. Na verdade, eu acredito que você não precisa ser pescador para pensar desse jeito também. Falar, veio uma tempestade, o barco não está afundando, mas eu acho que a gente tem melhor chance se a gente nadar. Né? Eu não penso assim. Né? Eu acho que se o barco não afundar, a melhor chance que você tem de sobreviver é o barco. E Jesus ele vem para Pedro, ele fala, Pedro, sou eu, fala para os discípulos, sou eu. E Pedro pergunta, falou, Jesus, posso ir até você? E Jesus fala para ele, vem, cara. E o que acontece para mim aqui é incrível, o que acontece depois disso é incrível, porque Pedro, mesmo passando a vida toda dele no mar, tendo lidado com algumas outras tempestades, pescando a vida toda, no momento em que Jesus faz um convite para ele, ele precisa, antes de dar um passo no impossível, ele precisa primeiro dar um passo no que é desconfortável para ele. Eu fico imaginando o primeiro pé que Pedro colocou para fora do barco. Não sei você, ele pensando, falou, vou ou não vou, vai dar certo ou não vai dar certo, né? Teve um momento onde Pedro se sentia desconfortável, teve um momento onde ele falou, será que eu vou afundar? Será que Jesus está me dando o troco daquele dia ainda? Né? Mas Pedro ele decide responder ao convite que Jesus faz, deixa a zona de conforto dele para trás, deixa a segurança dele para trás, e ele começa a dar passos no impossível. Algo que eu entendo é que o barco pôde levar Pedro até um certo momento da vida dele. Se ele quisesse viver algo a mais com Deus, ele precisava deixar o barco dele para trás. E o que eu pergunto para você é qual é a sua zona de conforto? Qual é a sua zona de segurança? O que te faz sentir confortável? O que te faz sentir seguro? Porque quando a hora do mover de Deus chegar, provavelmente você vai ter que deixar ela para trás. Provavelmente você vai ter que deixar o seu barco para trás. Sabe, muitas vezes o que é confortável para nós é orar pelos enfermos dentro da igreja, não nas ruas. Ou muitas vezes o que é confortável para nós é não abrir a nossa vida para discipular pessoas. Não é verdade? Falar, eu não vou mexer com esse negócio de discipulado não, isso é coisa de maluco. Né? Vou trazer as pessoas aqui na minha casa, tá doido? Né?
Às vezes o que é confortável para você, eu não sei, é não ter comunhão com as pessoas, parceria, não ter comunhão com o Espírito Santo, parceria e compartilhamento. O maior medo que eu tenho hoje é chegar no final da minha vida e ouvir da boca de Deus o seguinte, falou, Pedro, você poderia ter feito muito mais. E descobri que eu gastei a vida toda sentado num banco de igreja, numa cadeira, sem desenvolver a minha comunhão e a minha parceria com o Espírito Santo, preparando o ambiente para a segunda vinda do noivo. Qual que é a sua zona de conforto? Porque a realidade é que você tem uma escolha, você pode escolher ficar com ela, ou você pode escolher deixar a sua zona de conforto para trás, para dar passos no impossível. Eu sempre fui muito tímido, muito fechado, e para mim abordar pessoas na rua era a pior coisa do mundo. Imagina eu entrar dentro de um hospital. Era difícil para mim essas coisas. Hoje, graças a Deus, é mais fácil, mas eu não minto para vocês que continua sendo fácil, é super fácil de fazer essas coisas. Eu ainda tenho frio na barriga de fazer essas coisas. Mas eu entendi isso, falou, Jesus ele me convidou para dar passos no impossível. Se eu quiser dar passos no impossível, eu vou precisar deixar o meu barco para trás. Eu vou precisar deixar a minha zona de conforto para trás. Talvez antes de você ver o mover de Deus acontecendo sobre a sua família, sobre a sua faculdade, sobre a sua escola, Jesus primeiro ele está te convidando a deixar a sua zona de conforto para trás. Antes muitas vezes do avivamento chegar em todas as áreas da sociedade, Jesus ele está nos convidando a deixar a nossa zona de conforto para trás, aquilo que nos faz sentir seguro. E o que é que você precisa deixar para trás nessa noite, meu amigo? O que é que você precisa deixar para trás na sua vida? Para que você venha dar passos no impossível. Feche seus olhos, eu quero ter um tempo orando com você. Quero abençoar a sua vida. Sabe, eu acredito, eu tenho uma visão que tudo que vem do céu é incrível. E tem poder o suficiente para mudar o mundo. E eu acredito nisso também para todo chamado. Eu entendo que cada um de nós tem um chamado específico, nem todos vão servir a Deus integralmente na igreja. Tem uma pesquisa que fizeram, que apenas 5% das pessoas dentro da igreja vão servir a Deus integralmente na igreja, e os outros 95% vão trabalhar nas áreas da sociedade. Mas e eu acredito muito que isso acontece, porque Deus ele não quer que nós venhamos experimentar avivamento apenas aqui, mas em todas as áreas da sociedade. Só que eu entendo que para chegar lá, para viver essas coisas, nós vamos passar por momentos onde nós não vamos sentir a presença de Jesus tão perto assim. E isso não quer dizer que Ele nos abandonou, que muitas vezes nós vamos ter uma oposição do inimigo contra a nossa mente. E isso não quer dizer que Jesus ele desistiu de orar por nós. Mas quer dizer que Ele está esperando uma resposta sua de filho, que você venha se manifestar como filho. Tem um cara que eu admiro muito, chamado Bill Johnson, eu não sei se você já ouviu falar dele, mas ele tem uma experiência onde um dia ele disse que dormindo ele sentiu um raio caindo sobre ele, e ele acordou tremendo e ele perguntou, Deus, o que está acontecendo? E Deus disse para ele, falou, você não pediu por mais? Então está aí, esse é o preço para ter mais. E ele disse que não era bom aquilo, doía, era desconfortável. E ele falou, Deus, então se é do Senhor, eu quero. E disse que naquele momento isso aumentou, né? Não é um raio caindo sobre você ainda. Mas se prepare, vai que, né? E disse que naquele momento aquilo aumentou, de uma tal maneira que ele não conseguia nem se levantar, ele não conseguia sair da cama dele, ele não conseguia se mover, né? E ele começou a pensar que o seguinte, falou, e se eu nunca mais me levantar dessa cama, se eu nunca mais conseguir pregar, se eu nunca mais conseguir ir nos lugares que eu gosto, se eu nunca mais conseguir fazer nada que eu gosto, e ele chegou à seguinte conclusão, falou, Deus, se é para ter mais do Senhor, eu estou disposto a ficar nessa cama pelo resto da minha vida então. E eu acredito que Deus ele tem algo muito maior para liberar sobre a vida de cada um. Como eu falei, eu creio em chamados específicos e eu acredito que chamados eles têm poder para mudar tudo, em todas as áreas da sociedade. Eu conheci floristas que estão mudando o mundo, eu conheci jornaleiros que estão mudando o mundo, eu conheci pessoas na área dos negócios que estão mudando o mundo, eu conheci pessoas praticamente em todas as áreas da sociedade que estão mudando tudo, que estão mudando o mundo, fazendo aquilo que elas fazem.
Essa florista, o que ela fazia era o seguinte, ela orava por todas as flores que ela vendia. E quando as pessoas compravam aquelas flores, o Espírito Santo vinha sobre elas e elas se convenciam do estilo de vida de pecado, elas eram curadas, os olhos delas eram abertos para a verdade, e elas começavam a chorar ali mesmo, pedindo para que a florista falasse de Jesus ou pedisse para explicar o que está acontecendo. E essa mulher mudou o mundo fazendo isso. Tem um cara que eu estudei sobre a vida dele, chamado John Lake, e fala que John Lake, ele foi um dos responsáveis por começar um avivamento na África, que acontece até hoje, e a história fala que John Lake, em 5 anos, com o que Deus tinha dado para ele, em 5 anos ele viu mais de 100 mil curas acontecendo. Um homem que se organizou decidiu abraçar o chamado dele e mudou o mundo fazendo isso, com algo muito simples. Ele abriu a casa dele para que os doentes viessem e ele pudesse orar pelos enfermos. Ele começou algo chamado sala de cura. E eu acredito que todo chamado ele tem poder para mudar o mundo. Aquilo que Deus te entregou tem poder para mudar o mundo. Talvez Deus vá te usar como um professor, como uma professora na área dos negócios, no comércio. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas eu acredito muito que dentro disso que Deus te chamou para fazer, existe poder para você mudar tudo, impactar toda essa geração. Não ache que isso vai acontecer apenas com o pastor ou com os líderes da igreja, ou que isso é apenas trabalho do pastor. Mas Deus, ele é tão bom com a gente que ele nos dá esse presente. Ele fala que é para todos. Nós temos o direito, todos nós temos o direito de se tornarmos embaixadores do reino dos céus e manifestar a cultura do reino dos céus aqui na terra. Mas eu entendo que se você quiser isso, vai chegar um momento onde Jesus ele vai te fazer um convite incrível para que você venha dar passos no impossível. E muitas vezes, para que isso aconteça, você vai precisar dar um passo para fora do seu barco, daquilo que te deixa confortável. E muitas vezes isso vai contra tudo aquilo que as pessoas falam. Elas vão dizer: você está ficando maluco, cara. Vai começar a fazer isso, vai agir dessa maneira. O barco era a segurança de Pedro aquele dia, mas ele decidiu ficar com aquilo que Jesus estava falando. Sabe, nessa noite eu quero orar por pessoas que entendem e acreditam que são amadas por Deus e que Deus escolheu todos nós para levar avivamento em todas as áreas da sociedade, não só aqui dentro. Eu quero orar por pessoas que vão ver curas nos seus trabalhos, nas suas escolas, nas suas faculdades. Eu quero orar por palavras de conhecimento também sobre a sua vida, em qualquer lugar que você vá. Eu quero orar para que você decida e tente arriscar, para que o medo que você sinta venha ser vencido com o perfeito amor, para que você perca essa ideia de que você não vai conseguir, não vai dar certo, eu sou um fracassado. A Bíblia fala sobre uma mulher que eu acredito que tinha esse pensamento, que Jesus um dia está num poço de água, e uma mulher vem para ele, e ele fala: mulher, me dá de beber. E a mulher fala: eu não tenho como tirar a água. E Jesus fala: é verdade. E eles começam a conversar, um papo muito louco sobre água começa a acontecer ali, onde Jesus falou: você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, né? E no momento Jesus tem uma palavra de conhecimento, ele fala: vai chamar o seu marido. E a mulher fala: eu não tenho marido. Jesus fala: é verdade, você já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Por muito tempo eu acreditei que Jesus estava expondo aquela mulher. Falou: aquela mulher não valia muito, né? Na sociedade ela tinha má fama. Mas eu descobri, né? Teve uma vez que eu tive uma aula sobre isso, e eu descobri que Jesus, na verdade, ele não está expondo aquela mulher, porque na época de Jesus é impossível ter existido uma mulher que com aquilo que a sociedade dizia sobre as mulheres, pudesse fazer uma escolha onde ela ia decidir abandonar os seus maridos e casar novamente. No tempo de Jesus é impossível de ter existido uma mulher que durante 5 vezes abandonou 5 homens diferentes e decidiu virar amante de um por livre escolha à vontade. Para mim, o que aconteceu aqui nessa aula quebrou muito a minha mente e eu aprendi muito sobre isso. Para mim, o que aconteceu aqui foi o seguinte: existiu uma mulher que durante 5 vezes foi rejeitada. Durante 5 vezes tentou com tudo que ela tinha ser a melhor esposa do mundo, e durante 5 vezes ela deve ter escutado o seguinte: você não vale de nada, você não vai fazer dar certo, você é uma fracassada. E foi abandonada durante 5 vezes, até que alguém deve ter chegado para ela e falou: eu já tenho uma esposa, mas eu quero uma amante, eu te dou casa e comida. E ela aceita, para poder sobreviver. Jesus, quando ele fala sobre os 5 maridos daquela mulher, ele não está expondo aquela mulher, ele está curando ela. Porque ela tinha uma mentalidade: eu sou uma fracassada, eu não estou valendo de nada.
E sabe o que acontece que é incrível no final dessa história? Alguém que achava que era uma fracassada, que nunca ia conseguir fazer dar certo, que nunca ia amar um homem para poder ser uma esposa, que nunca ia ser abandonada mais. A história fala que aquela mulher, aquela fracassada, ela é tão impactada por Jesus, que ela volta para a cidade dela, e ela diz, e a Bíblia fala que ela ama tanto a cidade dela, que ela traz a cidade toda para ouvir falar de Jesus. Alguém que pensava que nunca ia conseguir amar, alguém que pensava que nunca ia amar as pessoas na totalidade, consegue amar tanto que traz toda a cidade para ouvir falar de Jesus, uma fracassada. Às vezes você tem essa ideia também, eu sou um fracassado, eu nunca vou fazer dar certo, eu nunca vou conseguir pular fora do barco. Mas a realidade é que Jesus, aquilo que Jesus fala para nós, e o perfeito amor que Ele tem, nos capacita para dar passos no impossível, independente de quem você seja ou da história que você tem. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E se você entende que você precisa disso, você precisa da ajuda de Jesus, um convite de Jesus, para sair fora do seu barco, fala, Jesus, eu estou cansado do estilo de vida que eu estou levando, eu quero avivamento já, eu quero avivamento em todas as áreas da sociedade, mais do que nunca, Pai, o Senhor tem nos dado uma oportunidade nesse estado de manifestar o seu reino, eu não quero perder isso, eu quero encarar crises como se fossem oportunidades do reino do céu de manifestar aquilo que o Senhor tem. Eu quero aprender a trabalhar em comunhão com o Espírito Santo, ter parceria com o Espírito Santo. Eu quero aprender a dar passos no impossível. Eu quero estar pronto para quando o melhor momento da minha vida chegar, eu não venha ter medo. Se você nessa noite quer isso para você, eu quero convidar você a fazer um ato profético. Eu pediria que, se você deseja isso, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Se você entende que Jesus Ele te chama também para isso, não é apenas para algumas pessoas. Eu acredito que Jesus Ele não morreu numa cruz só por uma elite, só por 12 homens, mas eu acredito que Jesus Ele se entregou numa cruz por todos nós. Se você precisa da ajuda de Jesus muitas vezes para deixar vícios, para deixar o seu pecado, para deixar com que os pensamentos de Satanás sobre a sua mente, eles venham desaparecer de uma vez, se coloque em pé também no seu lugar e nós vamos orar por você. Você precisa entender que aquilo que sai de Jesus, aquilo que vem do céu, é mais forte do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Então comece a falar isso para Deus. Fala, Deus, eu digo sim àquilo que o Senhor tem me chamado a fazer. Eu digo sim àquilo que o Senhor tem me preparado. Eu digo sim às promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu digo sim para o avivamento na nossa sociedade. Eu digo sim para aquilo que o Senhor quer fazer nessa geração. Eu digo sim para aquilo que o Senhor tem para a nossa igreja e para essa cidade de Petrópolis, Pai. Eu digo sim para o que o Senhor tem para o Rio de Janeiro. As pessoas dizem que o Rio de Janeiro é um estado falido, é um estado quebrado, mas eu acredito que Deus tem nos dado uma oportunidade de se levantar como o primeiro estado, experimentando desse grande avivamento dessa geração. Ele tem nos dado um presente na mão, e Ele tem esperado pessoas dizerem sim para isso. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo e o seu amor não falha nunca. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos faz convites incríveis, o Senhor nos entrega convites incríveis para mudar tudo e para que nós venhamos viver os melhores momentos da nossa vida. Deus, eu não conheço a história de todo mundo aqui, eu não sei o estilo de vida que eles têm, mas eu acredito que o Senhor tem promessas específicas e chamados específicos para cada um deles e que essas coisas carregam poder para mudar essa cidade, para mudar esse estado, para mudar esse mundo. Pai, nós não queremos mais se esconder por causa do nosso medo. Eu te peço, Jesus, a palavra fala que o Senhor é o perfeito amor e o perfeito amor lança fora todo medo. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha sobre nós. Eu convido o Senhor Espírito Santo a fluir sobre nós, liberando poder para que nós venhamos ser testemunhas também. Mas nós queremos aprender a trabalhar em comunhão com o Senhor Espírito Santo, preparando o ambiente para a segunda vinda do noivo. Nós queremos isso. Nos perdoa por tantas vezes, Pai, que nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem, ou nós se escondemos do seu mover. Mas Deus, nessa noite nós queremos assumir um compromisso, dizendo sim para a sua palavra, dizendo sim para o que o Senhor tem para nós. Nós entendemos que nós somos a sua noiva, Jesus. E assim como um casamento, eu entendo que o primeiro passo é que nós precisamos dizer sim. E nessa noite, nós dizemos sim então para a sua vontade. Nós dizemos sim para a revelação que João teve de uma noiva perfeita, uma noiva pura que cumpre com a sua vontade, Jesus, e que trabalha em comunhão, em parceria com o Espírito Santo. Para que o Senhor venha. Ó Jesus, nos capacita.
Eu te peço por estratégias específicas na vida dos meus irmãos aqui, que eles venham levar o reino dentro dos seus trabalhos, dentro das suas faculdades, dentro das suas escolas, nas células, Pai. Que o Senhor libere uma graça especial para eles, eu creio nisso, Pai. E te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo, Deus. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo a vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu não sei se o pastor Evander me permitir, eu queria acabar só orando pelos doentes aqui, né? Eu entendo que muitas vezes a gente limita Deus em como Ele tem que agir, como Ele pode agir. Eu acredito muito em curas soberanas, onde Deus Ele toca pessoas no ambiente sem que nós precisemos colocar a mão sobre essas pessoas. Eu tenho visto coisas incríveis acontecendo desse jeito. Eu tive uma experiência uma vez de estar pregando num lugar e uma menina cega foi curada durante a pregação, enquanto eu contava os testemunhos do que nós estávamos vivendo. E eu entendo que alguns de vocês, eu creio nisso para a vida de vocês também, eu entendo que alguns de vocês podem ter sido curados durante os momentos, mas eu entendo também que o que nós precisamos fazer para receber uma cura, né? É basicamente isso, nós precisamos receber só, né? Jesus Ele pagou o preço para que isso viesse de graça para você. Você não precisa se esforçar para ser curado, né? Deus Ele quer curar você, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer te usar para curar outras pessoas também. Mas não crie uma expectativa de como Deus tem que fazer as coisas. Porque eu lembro quando eu estava aprendendo a ouvir Deus falar, e eu tinha uma expectativa que um dia o céu ia abrir, né? Os anjos iam descer do céu, ia tocar umas trombetas, ia vir uma voz forte do céu falando: eis que te digo, varão. E nunca aconteceu. Mas eu aprendi a ouvir Deus, eu entendi que Deus, Ele fala da forma que Ele quiser. A Bíblia fala que Ele usou uma mula para falar com um cara uma vez, né? Em Mandaguari uma vez teve um cara que veio para a igreja e trouxe a família, porque disse que a galinha falou com ele, né? Veio ir para a igreja, né? E ficou firme, virou líder. Então Deus, Ele fala da maneira que Ele quiser. Há uns tempos atrás eu tive uma experiência, né, que uma parede falou comigo. Deus, Ele usou uma parede para falar comigo. Eu nunca usei droga na minha vida, eu nunca bebi na minha vida, né, mas eu acredito que Satanás ele é tão sujo que ele copia tudo que o Espírito Santo me oferece numa versão muito mais barata. E quando o Espírito Santo vem, ele faz com que a gente tenha experiências muito loucas às vezes. Mas eu quero que você não limite Deus para como Ele tem que agir, mas apenas que nesse momento você se abra para receber o que o Espírito Santo quer liberar sobre você, tá bom? Então, se você está doente, coloca a sua mão onde você está enfermo, onde é o seu problema, onde você sente dor, né? E é para tudo, é para toda doença. Como eu falei, eu tenho visto coisas incríveis acontecendo, mas eu tenho visto coisas muito simples acontecendo também. Eu tenho visto gente sendo curada de unha encravada, de cárie. Uma vez eu orei com um menino que tinha um furúnculo na perna e foi bem nojento esse dia. Na verdade, eu coloquei a minha mão no furúnculo dele, mas o furúnculo desapareceu na hora também. Glória a Deus por isso. Mas é para tudo. Eu acredito que não existe enfermidade que Deus Ele não queira curar e que Ele não pode curar, e aquilo que vem do céu é mais forte do que toda enfermidade. Então coloca a mão onde é a sua dor, a sua enfermidade. Eu quero abençoar a sua vida, quero orar por você, e eu quero que você entenda que é Jesus que garantiu isso para nós numa cruz. Não tem nada a ver comigo, tá bom? Eu só tomei posse do que Ele nos deu, e eu estou aprendendo também a ser filho, né? Mas coloca a mão aí, eu vou orar por você. Se você não sabe onde é a sua enfermidade, coloca a mão na sua cabeça ou no seu coração. Eu quero orar por você também. Pai, mais uma vez eu te agradeço porque o Senhor é bom o tempo todo. E eu te peço que o Senhor venha liberar para nós aquilo que o Senhor diz em Efésios, todas as bênçãos celestiais, Pai. Eu acredito que curas vêm do céu e que elas vêm diretamente do Senhor, Pai. Jesus, o Senhor nos ensinou a orar: o que seja feito na terra como no céu. E eu te peço por isso agora, Espírito Santo, mais uma vez eu convido o Senhor a fluir sobre os corpos agora, com seu poder, destruindo todas as enfermidades nesse lugar. Deus, eu te peço agora por novos ossos, por órgãos novos, Deus, por músculos novos, por ligamentos novos, Pai, por cartilagem nova, Pai. Deus, eu te peço por, se for preciso, por corpos 100% novos aqui nessa noite. Deus, nós não limitamos para como o Senhor pode fazer e como o Senhor vai fazer, mas eu te peço por curas agora. Eu ordeno no nome de Jesus, enfermidades desapareçam. Eu amaldiçoo os tumores aqui nessa noite. O câncer também, eu ordeno que o câncer morra, que desapareça, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, por ossos novos aqui também. Eu ordeno os ossos que voltem para os lugares agora. Colunas, eu ordeno vocês que se alinhem agora. Eu ordeno a dor na coluna que desapareça agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço por um alívio que vem do céu, uma anestesia que vem do céu agora,
sobre onde as dores estão fluindo agora. Eu ordeno dores comecem a diminuir agora, em nome de Jesus, até desaparecerem. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no seu poder. Eu creio que o Senhor é tão bom para nós, que o Senhor pode nos curar. E eu creio que quando o Senhor começa algo, o Senhor é fiel para completar isso até o fim. E há mais de 2000 anos que o Senhor tem curado pessoas. O Senhor começou isso com Jesus. E nós ainda não estamos no fim. Nós ainda não vimos a segunda volta do noivo. E eu te peço então que o Senhor continue, Espírito Santo, que o Senhor continue movendo sobre a vida dos meus irmãos aqui, para que eles venham ser curados também, para que eles venham ter graça e ousadia para curar outras pessoas também, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo a vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém?